faz. Você viu o Eu que está preciso falando? fazer Enganados. para preservar vocês. Não é por mim, é por vocês. Compreende, irmão? Então, quando ele fala sobre esse espinho, ele diz que orou 3 vezes ao Senhor. Mas o Senhor respondeu assim: minha graça te basta. E meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai Vocês dizer estão algo para nós, ouvindo parece isso? tão... O meu poder de Cristo, se aperfeiçoa na fraqueza do irmão dele, o novo nascido. É na fraqueza. É Lúcifer que vem pôr na cabeça do homem a soberba, o ego, o meu filhinho, a minha filhinha, o meu carrinho, a minha bicicletinha, meu maridinho, a minha mulherzinha, o meu negocinho, tudo dele é maravilhoso. Pobre de espírito, porque está sendo assediado pelo espírito maligno e não toma noção. Mas esse é o nosso propósito na academia, falar da vida espiritual, e que na vida espiritual a gente não entra nessas baladas, mas é para a gente não apostatar se a gente nasceu de novo, e é para a gente começar a perceber a necessidade do novo nascimento para ter um espírito vivificado, e aí começar a não falar do eu, não ser mais carnal, morrer para o mundo e nascer, crescer para a vida eterna. Os galardões de Deus têm para cada um de nós, que edifica Cristo em si próprio, com o Espírito Santo. tão incompreensível. Era o Senhor que não. Ele vai dizer assim: por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Exatamente. Agora, quem somos nós, por natureza? São aqueles que se gloriam nas suas forças. E é isso que eu vou. Recursos, não façamos isso. Não é? Senhores, então, não restou. Se eu me gloriar dos meus feitos, eu estou roubado. Porque qualquer feito bom que eu tenha feito para alguém, não fui eu, foi Cristo em mim. Isso é ser cristão. Cristão é reconhecer que é um trapo de imundície. E se não é Cristo em si, a gente não vale nada. Nada, absolutamente nada. No entanto que quem não tiver Cristo em si, vai parar no inferno, não vale nada. Ou em mim força alguma. Guarde essa frase, irmão. E se o Senhor, na sua graça, tem, por causa de Cristo, e por causa da visão de Cristo, visão renovada de Cristo, ele tem abatido você, saiba que é isso que ele quer. Exato. Quanto mais abatido você for diante de Cristo, certo? Então o caminho será encontrado. Escutar, quanto mais abatido eu vou diante de Cristo, melhor espiritualmente para mim. Aí você fala para a pessoa que está triste, ela se coloca como religiosa e quer dar uma de religiosa para cima da sua tristeza, dizendo que você não tem Deus. É exatamente ao contrário. Quem pôs isso na cabeça da pessoa? Se não é inimigo. Se Cristo fala uma coisa, o anticristo fala outra coisa. É contrário. E tá aí, ó, quem está falando. Vai ouvir de novo. Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Para que sobre nós repouse o Espírito de Cristo. Por isso ele vai dizer para eles mesmos, Coríntios: quando eu fui ter convosco, eu não fui em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Olha lá. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Irmão, e que a vossa fé não se apoia em coisa humana. A fé não pode se apoiar em título, em dinheiro, em poder, em inteligência, em ego.
A fé é por Cristo. É pelo melhor amor. Eu não consigo amar meus filhos, minha mulher, meu marido, se eu não tiver o amor de Cristo. Se eu não tiver fé. Porque isso que nós vivemos aqui nessa passagem, eu diria que isso está mais para o inferno do que outra coisa. Agora, quando as pessoas vivem nesse mundo cheio de alegria, porque vão. Hoje é sexta-feira, então é happy hour, é festa, passar a noitada se embriagando, pulando, dançando, nem vou falar mais nada, senão vai começar a sair bobagem. Enfim, fazendo tantas coisas que as pessoas vão fazer nessa madrugada, nessa noite, e se sentem felizes. Eu tenho vontade de chorar. Já fiz isso. Que exemplo triste. Agora, aquele que é religioso, talvez não tenha feito isso. E aí, por ser religioso, se acha moralista e se acha, então, que tem o divino nele. Senhores, não é bem assim, não. Faça de novo essa pergunta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quanto da fé evangélica, da fé dos cristãos hoje, está apoiada sobre sabedoria humana? Tem? Líderes espirituais pragmáticos, carismáticos, e a fé está se apoiando sobre sabedoria humana. Se alguém podia fazer isso, era Paulo, com todos os seus recursos. Mas ele sabia o quão espúrio, o quão desagradável era isso para o Senhor. Então ele vai dizer que o ministério que ele exercia, eu exponho sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus. E como ele expunha? Siga o texto de Coríntios 2, você vai ver. Ele vai dizer, é pelo ministério do Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta e até as profundezas de Deus. E nós temos recebido o Espírito de Deus e não o Espírito que vem do mundo. Para nós conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tão importante aquele texto. Já estamos adiantando um outro ponto aqui, irmãos. É o aspecto do ministério da palavra. Tudo que estamos falando até aqui. Não é? E há ainda outro verso lá, naquele capítulo 2 de Coríntios, que nos importa muito nesse assunto. Ele vai dizer assim, disto falamos. Do que falamos? Da sabedoria de Deus, outrora oculta em mistério. Essa que nós também já conhecemos pela graça, pela revelação de Deus. Ele diz, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Tá vendo? Ele tá dizendo, não é a sabedoria humana. Nada de recursos oratórios. Nada de oratório. Nada de intelectualidades. Nada de intelectual. Disto falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, olha essa expressão, ensinadas pelo Espírito. Tá vendo? Agora tem mais, para entendermos isso e sermos ajudados. Ele fala comparando ou conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Está lembrando desse versículo? O que Paulo quis dizer com isso? Ouça, irmão, qual é a ideia? Pense, ore sobre isso. Paulo está dizendo assim, as verdades espirituais, eternas, celestiais, são tão altas, são tão sublimes, são tão intangíveis, que só há uma maneira dela ser comunicada aos homens. Primeiro, o Espírito Santo exercendo o seu ministério. Porque ele é o único que conhece. Aí já estou tocando em outro ponto. Estamos pondo todos juntos, né? O outro ponto é conhecermos a suficiência do ministério do Espírito Santo para a edificação da casa de Deus. Se não conhecemos, vamos edificar com o quê, irmãos? A suficiência do ministério do Espírito Santo. Então, continuando. Paulo vai dizer que o único capaz de trazer essas maravilhosas verdades, que nós não temos condição nenhuma de alcançar, presta atenção. Está no depósito humano, está no depósito celestial. Mas graças a Deus, o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Se não tem o Espírito Santo, estamos roubados. Então, primeiro, o ministério do Espírito Santo, né? Mas não pairando por aí. Onde que o ministério do Espírito Santo é exercido? Em vasos.
em vasos. E aí? Senhor, vasos humanos, E aí? que eram